Vai lá, amiga. Bora pra oração. Ai, Tá gente. contigo. Acho que agradecer, né? Primeiro respirar. Então, fechando a luz. Vamos lá. Ai, cabelo do cartão. Tá linda, né? Não corre. Respirar fundo, buscar a conexão com os chakras, desde o topo da cabeça, terceiro olho, laringe, e respirando, e mentalizando cada ponto energético, cardíaco, né? Fazendo respiração profunda, mentalizando a circulação, o ar, a limpeza desses pontos, até o chakra base, que devolve a conexão à terra, que devolve todo o nosso campo energético à terra, e que com ela troca, também absorve esse elemento da terra, essa energia específica de contato, de ancestralidade, de águas, matas, mundo animal, está tudo aqui disponível. A glória da terra está disponível para o nosso corpo, só a gente buscar essa conexão, independente que a gente descansa sobre a terra, que a gente pisa sobre a terra, está em relação à grande esfera de ser uma energia que nos manda, nos dá forma, nos dá. Somos um com ela. Deixar esse magnetismo para se ar, imaginando que estamos inspirando um ar puro, livre, nessa energia agradecemos a nossa e a vida daquelas pessoas que nós amamos, e a vida da nossa comunidade, a vida da nossa cidade, que se mantém com certo serviço e produtos. Por fim, a vida do nosso país, do nosso solo, imaginando a vida que há nos rios e nas matas, e estendendo essa consciência à vida de todo o planeta. Essa vibração que a gente agradece por essa oportunidade de estarmos aqui e agora, vivos, aprendendo, coabitando, coexistindo com todos os seres. Vai voltando aqui a nossa intenção de aprender com este livro, de aprender com espíritos mais elevados, nossos mentores, nossos mestres, com essa postura de humildade e de abertura. Estendemos essa postura ao nosso dia de hoje, para que possamos aprender e praticar, sim, um pé na teoria, um pé na prática. Assim é. Tá, é, tá feito. Tudo bom. Uma meditação dessa, faz o quê? Faz. Ah, é que a gente vai, né? A gente começa e fecha os olhos, e aí se leva. É isso.
Ai, nossa, uma leitura, então. Coisa boa. É muito bom os dias que tem a GE, É né? mesmo. Começar o dia assim. Eu acho que eu E já incorporei esse hábito, assim, pra mim já é algo que faz bem pro meu corpo também, sabe? Assim. é mesmo. É mesmo. Por mais cansado que às vezes a gente tá, quando a gente entra no ritmo, já dá outra sensação, né? De completude pro dia, né? Sim, ganha forma, assim, né? Oi? O dia ganha forma, É. Ai, ai, uma que você consciência não política, lembra. né? Sem passar aquela coisa, assim, passar batido, né? Acordar, tomar café, ir pro trabalho, enfim, né? Tem um momento que você para e toma consciência do dia, da vida, do momento, Agora. E da né? importância Já começando o dia, assim, então ajuda bastante. vai ter com responsabilidade, né? Com compromisso. Eu começo o dia já nessa intenção, né? Fazer o melhor, de ser o nosso melhor, querendo ou não. E, amiga, nós paramos na 136. Razão. Nós paramos na 136. Bom dia, meu bem. Bom dia de novo. Eu já dei bom dia para você. Bem-vindo. E aí tem duas perguntas nessa pergunta. Aí a gente leu a primeira e não leu a segunda. Talvez retomar a primeira. E aí, na pergunta? Pode ser. 136. A alma é independente do princípio vital? O corpo não é mais do que um envoltório, repetímo-lo constantemente. O corpo pode existir sem a alma? Pode. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo, enquanto que, depois dessa união, se haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que o prendem à alma e este o abandona. A vida orgânica pode animar o corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Acho que a gente já tinha lido isso. Sim, aí paramos aqui, Ah, tá. no último conto. Aí segue. E seria o nosso corpo se não tivesse alma? Uma massa de carne sem inteligência. Tudo o que quiserdes, exceto um homem. 137. Ah, o Gabo comentou. Lembrando que a reencarnação finaliza por volta dos 7 anos de vida. Ah, é, Gabo? É mesmo? É por Não sabia isso, disso, não. eu tava vendo aquela, ai, acho que era os Super-Humanos, a série, acho que era, acho que na Amazon Prime. Falava exatamente isso, que por volta do 7 a criança perde um pouco a possibilidade de ver outras vidas dela. Tipo, até o 7 é muito intenso, muito intenso. Às vezes a criança faz algum comentário que a mãe e o pai podem até achar estranho, tipo, como se ela fosse outra pessoa. Aí, nesse caso da série, falava os casos da criança lembrar fidedignamente da vida anterior. E aí, no caso, é de gente que os pais conseguiram ir atrás do filho da pessoa, Nossa, sabe? que legal. Da pessoa que Uhum. faleceu. Muito interessante, muito, porque a criança lembrava de tanta coisa, de detalhes da vida dela anterior, que, assim, não tinha como não ter sido aquela pessoa, sabe? Porque era coisas que não tinha contado pra ninguém, coisas que só a família sabia. Aí, quando foi conversar com a filha dessa pessoa que tinha morrido, ela falou: é meu pai, sabe? É muito, muito, muito interessante. Aí, com 7 anos, isso acaba um pouco. Você não acessa tão. Pode até lembrar de uma coisa ou outra, mas não acessa tão claro. Pode ser por isso que o Gabo tá falando. Que aí. Que legal. É isso, Gabo? Uhum. É, ele diz, ainda não está totalmente ligado. É normal crianças terem uma certa mediunidade. Terem amigos imaginários podem ser os espíritos que ela tem contato. E após os 7 anos, ela começa a demonstrar suas tendências boas e ruins. Aí já entra. Escrevendo. Nossa, que incrível, né? E é engraçado, eu sempre tive amigo imaginário. Tem que até perguntar pra minha mãe sobre isso. Aí já entra no campo da Gabo psico. falando. É psico. Dizem ser, dizem ser muito importante ajudar a moldar a personalidade. É isso, Ana. É isso. Moldar a personalidade antes dos 7 anos. Por isso que essa primeira infância é tão fundamental, né? A criação, a educação, o espelho, o exemplo que esses pais são, né? Que essa família é pra essa criança. Sim, se junta, né? Se completa essa questão. Legal. Vamos em frente, então. É, 137. O mesmo espírito pode encarnar em dois corpos diferentes ao mesmo tempo? Não. O espírito é indivisível e não pode se animar simultaneamente dois seres distintos. Parêntese. Ler no livro dos médiuns o capítulo Bicorporeidade e Transfiguração. É porque, como nossos 130. livros são reedições, mesmo ele tendo sido o primeiro, ele já foi editado de novo. Ele foi escrito primeiro que o livro dos médiuns, é isso que quer dizer. Ele já foi editado de novo, então, encaixar essa informação aqui. Sim. 131.
E pensar da opinião daqueles que consideram a alma como princípio da vida material. É uma questão de palavras, com que nada temos. Começai por vós entenderdes mutuamente. 139. Certos espíritos, e antes deles alguns filósofos, definiram a alma como uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Não há contradição. Quando a pergunta acabou, foi a primeira coisa que eu pensei. Não tem contradição nenhuma, ué. Aí a resposta, vim ler e falei, aí, não há contradição. Tudo depende das acepções das palavras. Por que não tendes uma palavra para cada coisa? Porque não tende. Não tem mesmo. O Gabi comentou, terei que sair. Ah, ele disse Tá que ia bom, viajar, Gabi. verdade. Ai, bom estudo, Bom, depois boa eu viagem, viu? Bom boa viagem. proveito para sua viagem. Isso, que ela seja abençoada, viu? Vai em segurança e volte em segurança, Galo. Beijo. Aí tem uma explicação aqui. Ah, é. O vocabulário alma, aí está grifado diferente a palavra alma, se emprega para exprimir coisas muito diferentes. Uns chamam alma ao princípio da vida, e nessa acepção se pode com acerto dizer, figuradamente, que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Essas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital, de que cada ser absorve uma porção e que, após a morte, volta à massa de onde saiu. Essa ideia de nenhum modo exclui a de um ser moral, distinto, independente da matéria, e que conserva sua individualidade. A este ser, igualmente, se dá o nome de alma, e nessa acepção é que se pode dizer que a alma é um espírito encarnado. Dando da alma definições diversas, os espíritos falaram de acordo com o modo por que aplicavam a palavra e com ideias terrenas de que ainda estavam mais ou menos imbuídos. Isso resulta na deficiência da linguagem humana, que não dispõe de uma palavra para cada ideia, da onde uma imensidade de equívocos e discussões. Eis porque os espíritos superiores nos dizem que primeiro nos entendamos acerca das palavras. Aí lá embaixo explica o que é um. Ver na introdução a explicação sobre o termo alma. Parágrafo segundo. É, ele fala um pouco disso, né? É. A E diferença entre alma, princípio vital e espírito. A gente chama de alma o espírito, a alma, sim, o espírito, e, e às vezes até o perispírito e às vezes até o princípio vital, por essa questão de palavra aqui que está dizendo. Mas é porque uma palavra aqui para nós quer dizer mais de uma coisa. Não existe uma palavra para cada coisa. coisa. É, Né? Mas agora sim já está mais claro, né, nesse ponto do livro. Assim. a gente foi evoluindo na compreensão também, né? O perispírito é um semi-material, né, isso é importante. A alma é imaterial, o espírito é imaterial. E o princípio vital é material, é fluido, né? Princípio vital material? Não é não. Não? Não? Não sei. Agora fiquei em dúvida. Não, é energia, né? Digo material, né? Ah, sim, 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 sim. Talvez, não sei. Expressei errado. É. Princípio Porque vital. o significado de alma, da palavra alma, é tipo assim, é como se fosse o princípio vital que a gente Então, entende hoje. é isso. Porque alma Isso significa significa a mesma animar, coisa. né? A ânima e tal. É, Essa coisa toda. é isso. Na verdade, é isso que um corresponde ao outro. Lembra que o Gabriel estava falando ontem, o negócio do carro? Que o princípio vital anima o corpo. O perispírito é o elo, é o que liga um ao outro. 140. Alma em grego é psique, por exemplo. Interessante, né? É, então chega a ser até confuso. É, chega a ser muito confuso. Porque a consciência Psicologia e o significa estudo da alma, primeiramente. inconsciente. Que doideira. Nossa, eu não sabia disso. É muito confuso, real. Mas é É porque. isso aí. Não, calma, vamos lá, vamos pensar. A consciência e o inconsciente habita o quê? A nossa mente. Que habita onde? Na nossa Que alma. sabe? É. Então, tipo, No nosso, de todo é do verdade isso, espírito. né? É. Não, vamos pensar em alma como espírito e como princípio vital. Mas é que, na verdade, o princípio vital anima a alma, que é o O espírito. princípio vital, ele anima o corpo material. Porque o princípio vital, a alma não depende do princípio vital. Desse princípio vital que anima o corpo. Que a gente chama de princípio vital, essa energia que anima esse corpo, que sustenta esse corpo. A alma não depende dele. A alma independe. É verdade. É por isso que fica confuso às vezes. Porque é, mas não é a mesma coisa. É isso aí. A alma independe do princípio vital. Porque o princípio vital é só para manter a nossa encarnação aqui nesse corpo, nessa dimensão.
Se a gente tivesse em outro planeta, seria outro princípio vital. Seria outro E tipo se a de gente não vida. tivesse encarnado, não seria o princípio vital. Não seria necessário. Isso que ele chama de princípio vital. Foi assim que eu entendi. É, Agora, é porque se deu, agora, se deu o nome de vida para isso, né? Mas vida, olha como é complexo, porque vida não é sinônimo de existência nesse caso. Porque você pode não estar vivo e existir. Viu isso? Tá querendo dar um vi, aqui. Pode participar da gente. é, acho que a gente pode seguir. Podemos. 140. Que pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quantas são os músculos e presidindo, assim, a cada uma das funções do corpo? Ainda isso depende do Ficou sentido. claro a pergunta? Uhum. Ainda isso depende do sentido que se empreste à palavra alma. A gente fala que é. Se entende por alma o fluido vital, essa teoria tem razão de ser. Se entende por alma o espírito encarnado, é errônea. Já dissemos que o espírito é indivisível. Ele imprime movimentos aos órgãos, servindo-se do fluido intermediário, sem que para isso se divida. Entretanto, alguns espíritos deram essa definição. A definição foi: os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. A explicação embaixo. A alma atua por intermédio dos órgãos, e os órgãos são animados pelo fluido vital. Por eles se reparte, existindo em maior abundância nos que são centros ou focos de movimento. Essa explicação, porém, não procede desde que se considere a alma como sendo o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa por ocasião da morte. Ou seja, a Nina está roncando aqui, não sei se vocês estão ouvindo. Ou seja, é, essa questão da animação dos músculos, tá? É só um efeito. É um efeito é um efeito da alma, da existência, da vida. Não deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu pensar. Os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. Tem que dar um exemplo, né? Às vezes falta exemplos. A alma atua por intermédio dos órgãos. Aí depende de como você define alma para falar isso, né? Bom dia, Laís. Bom dia, Bem-vinda. Laís. Estamos num momento de silêncio que estamos pensando. Então, repensando Né? conceitos aqui, para entender. Pergunta 140, Laís. Para mim, fica mais fácil quando eu penso a respeito do fluido vital, do princípio vital, semimaterial, foi o que ficou para minha cabeça. Porque aí eu sei que tem a alma, tem o princípio vital e tem o corpo físico. Que agora, assim fica Pensa concreto. a alma como espírito é indivisível. E aí eu Não penso a alma sei, como porque espírito. em alguns momentos a gente vai usar a alma como espírito e em outros momentos a gente vai usar a alma como fluido vital. Só que a gente tem que saber que momentos são esses. Ou nunca usar a palavra alma e falar sempre espírito e fluido vital, para não correr o risco. Para não correr o risco de errar. Meu Deus. Que Se caminho alguém quiser comentar aqui depois, essa parte a gente lê e a gente vai tentando entender. é isso. É isso mesmo. Vamos usar as palavras certas para não correr o risco, ser mal interpretada. Segue? Segue, ué. Bora. Bora. 141. Tchau, tchau. 6 e 10 passado. Quase 141. Há alguma coisa de verdadeiro na opinião daqueles que pensam que a palavra é exterior e circunda o corpo? Pretende que a alma tá aqui. Pretende Alma, que qual a que eu alma li? é exterior ao corpo e ao circunvolve. Ixi, nem sei o que eu li. Você leu palavra. Eu li a No lugar palavra, da né? palavra, no lugar da palavra alma, você falou palavra. A alma não se acha encerrada no corpo. Nossa, mas isso é muito. Calma, deixa eu pensar sobre isso. Sobre esse ato falho. Tá vendo isso? Que é só uma palavra. Era isso, tipo, meio que assim, vocês não precisavam ficar tanto tempo nisso, porque é só uma palavra, sabe? Mais uma. Lembra num negócio assim? Nossa, mas maravilhoso. A alma não se acha encerrada no corpo. Qual pássaro numa gaiola? Não se acha. Tá vendo isso, né? Não se acha. Porque se foi. Enfim, se é tudo uma questão de escolha, e se a gente tá aqui por isso, não tem como a gente desdenhar, tipo, de algo que a gente escolheu, sabe? Eu sabia que isso ia acontecer. Eu ia ficar num corpo, dando vida a ele e tal. Não tem essa sensação de prisão, é isso que eu quero dizer, entendeu? Nesse sentido, Uhum. se pode. Ai, gente, veja o filme, a animação da Disney Alma, que chama Soul.
Nossa, é muito maravilhosa, muito maravilhosa. Fala de tudo isso aqui, eu vou ver de novo, acho que eu vou ver mais umas 2 ou 3 vezes, que é muito bom, é muito bom. E assim, eu não sei se eu falo, se eu deixo pra falar depois, mas é que, não, era bom vocês assistirem, eu não vou falar. Porque já, senão Nossa, eu já eu vou, pode falar. mas aí eu já vou numa percepção minha às vezes era bom vocês verem, sabe? Tá, eu posso tentar assistir esse período até terça-feira que vem. Pensar. Não, eu acho que tudo bem, porque a pessoa fala isso no filme. Então, assim, tá dado já, não sou eu. Aí, como a pessoa vai perceber nessa cena? Eu tenho um amigo que assistiu que nem viu isso ali. Mas, enfim, tem uma entidade lá que chama Zé. E aí são vários Zés. Todos são Zés. É como se os Zés fossem guias espirituais, mentores mesmo. Todos são Zés, são iguais, são traços da fonte, né? Aí, no final do filme, o cara fez uma retrospectiva nananã, da vida, um monte de coisa aconteceu, não sei o quê, da vida dele encarnado. E o Zé vira e fala assim, que ele tá com essa coisa do propósito, né? O cara. Aí o Zé vira e fala assim: ai, que engraçado, vocês achando. Alguma coisa desse tipo. Vocês achando que existe propósito. Nem existe. E aí seguiu o filme, tipo assim, gente, mas isso ficou na minha cabeça num grau, porque é uma explosão. Tipo, esse filme mistura muito espiritualidade, budismo, espiritismo. Nossa, gente, viagem astral, fala de tudo isso. E aí eu falei, cara, é isso. É isso que eu penso também, entendeu? Que as pessoas estão loucas, desesperadas. Isso não é de agora, da pandemia. Já tem essa pegada, já tem uns 3 anos. De ficar alucinado em busca de um propósito. Ai, meu propósito, propósito. Aí agora, na pandemia, virou uma chuva de gente querendo ajudar a gente a encontrar o seu propósito. E vendendo curso. Uhum. Cara, é uma piração. Aí, eu tava pensando sobre isso. Tipo, por que que as pessoas precisam tanto acreditar, sabe? Que existe um propósito, acreditar nessa missão pra ganhar ímpeto pra viver. Entende? Porque, na verdade, o propósito é ser e estar no agora. É isso. Porque isso vai garantir com que você faça qualquer coisa com paz e amorosidade. Esse é o propósito. Uhum. Porque, assim, até dentro, vou dar um exemplo claro, dentro das nossas profissões, você como psicóloga, eu como jornalista, elas apresentam uma infinidade de possibilidades. E assim, já é o nicho do nicho do nicho, é uma profissão. Mas mesmo assim, dentro delas, a gente poderia atuar de diversas formas. Você poderia trabalhar dentro de um hospital, como eu conheço vários psicólogos lá dentro do hospital. Você poderia trabalhar dentro de uma escola. Você poderia, né, enfim, fazer várias coisas dentro da atuação da sua profissão. E eu também. Muitas, com Uhum. TV, com rádio, como eu inclusive já fiz. Eu trabalhei em várias áreas. Até produção de teatro. Então, tipo assim, é muita coisa. Hoje em dia tem marketing digital. Nossa, tem muita coisa dentro do jornalismo. Ser escritora, muita coisa. Então, poetisa. Nossa, muita. O que eu quero dizer, em resumo, não interessa o que você vai escolher, desde que você haja com propósito. E com propósito aí, olha isso, é agir com propósito. O que é agir com propósito? Estar no agora, sendo gentil com cada pessoa que passa pelo seu caminho, tendo o ímpeto Uhum. de vida, passando amor e alegria, contribuindo com o mundo e com as Sim, pessoas. Mas essa questão do propósito, essa ideia, essa lógica de vender sobre o propósito, me tá muito irrita, ligada porque é a fixa, tá? Entende? Tipo, não entende a gente na nossa multipossibilidade. uhum. Também é errado. Cria uma ideia fixa mesmo, de que a pessoa só vai ser aquilo ali, que aquilo é o propósito dela, que ela precisa fazer aquilo E para para isso, sempre. ela pode, inclusive, deixar de viver o aqui e o agora, porque o propósito passa a ser algo tão ideal, magético, que não se vive o presente, assim, não se vive o agora, né? Em busca do É isso que eu propósito, estou você falando. não vive com propósito. Não Eu vive, acabei assim. de pensar nisso. Você pode, inclusive, fazer coisas, estar cego, assim, fazer coisas que até terríveis, sei lá, assim, dentro dessa lógica competitiva, dessa lógica de eu vou alcançar o meu propósito. Eu gostei disso que você falou, que realmente faz muito sentido. Obrigada, amigo. Que bom que fez sentido aí, porque eu É, tô vindo pensando nisso desde que eu vi o filme. Nossa, o negócio ficou assim. Gente, é isso. Que mania que as pessoas têm de não entender. Nossa, isso é muito budismo. Não compreender a impermanência. Essa é a chave da vida. A vida é impermanente. Não é fixa. Não vai ser nunca. A gente está em eterno aprendizado e constante mudança. Tudo, mudança nos relacionamentos, mudança na forma de enxergar, mudança de encontrar felicidade, mudança de hábitos, de gostos. Mas as pessoas com querem certeza. tanto um negócio, desesperadamente, um negócio assim, pronto, é isso. Aí perde todo o sentido. Eu já sei o que eu vou fazer com a minha vida, com essa coisa que a gente chama de vida, que é totalmente aberta e indefinida. Porque você pode fazer qualquer coisa. Totalmente aberto e definido, Você só precisa de depende de alguém mim. ou de algo na sua cabeça para dizer, não, você vai fazer exatamente isso. E isso limita, como você disse, isso fecha, né? Perdão, isso Porque fecha muito. eu só vejo numa direção. Assim. É. E pode se tornar algo, inclusive, obsessivo nesse sentido. Né? Se a pessoa levar muito a sério, assim, muito fixado nessa ideia de propósito, ela não vai fazer mais nada. Assim. Aliás, eu não sei o que ela vai fazer.
Bom dia, Dai. Olha quem tá aqui. A conversa, Bom dia. às vezes, fica pra cima, não dá pra ver. Ela não vai correndo sozinha. Ah, que legal. Então, é isso. Bem legal. É isso mesmo. Precisamos rever isso. Também colocar mais no mundo, sabe? Essas coisas que eu vou pensando. Porque dá uma explodida assim na cabeça, eu acho. Que deve ter outras pessoas nessa inquietação e que fica mal, não, fica mal tentando corresponder a uma expectativa, né? De alguém ou do mundo, ou sei lá. Eu Se fico tá todo mundo preocupada. achando o seu propósito, né? Exatamente, eu fico preocupada. Especialmente nesse momento de pandemia. E a preocupação não é uma coisa boa, tá? Só pra constar. Nesse momento de pandemia, são muitas almas perdidas, né? E tem como a alma ser perdida desencarnada, e no filme mostra isso também, que eu achei muito fofinho, mas tem como uma alma ser perdida encarnada, que é essa lógica produtiva em excesso, que é isso de não ser a própria essência, que a gente vem falando aqui, de, de nem se conhecer, né? Não sei o que eu gosto. Tipo, a pessoa não sabe nem o que ela gosta. Aí ela entra num relacionamento com alguém, ela só faz o que a outra pessoa gosta. Aí, na Uhum. verdade, ela tá vivendo a vida da outra pessoa, ela não tem um espaço para ela, para crescer individualmente, para se elevar de fato. Mas às vezes as pessoas não percebem o que está acontecendo. Não percebem. É. Estão vazias de sentido, né? E de conhecimento de si próprios. Alienadas das sensações, alienadas do próprio corpo, dos desejos. E vai vivendo. Vai só correspondendo a esse outro. Seja o outro no relacionamento, seja o outro no trabalho. Existem trabalhos que te condicionam também, assim, que condicionam a sua fala, o seu pensamento, o seu corpo, né? Geralmente trabalhos muito repetitivos, é, né? Trabalhos que não vão ali você não vai exercer uma multiplicidade de tarefas ou pensar. Isso tende a ir aos poucos alienando o seu pensamento, o seu corpo. Então, se você já vive uma rotina de trabalho que é assim, é imprescindível trabalhar essas áreas assim que são afetadas por um trabalho repetitivo, né? Depois, assim, que traz sérios prejuízos. Assim. Né? Imagina, por exemplo, você 8 horas tendo que só falar a mesma coisa, assim, ou só agir de um jeito. Só posso, bom dia, ser muito educada e tal, e tal, e tal. Tô dando um exemplo qualquer, mas pode pensar outros. Isso traz efeito. Depois você tem até aquele filme do Chaplin, né? Que a pessoa sai repetindo, né? Ela não tá mais na esteira, mas ela fica repetindo o movimento. Então, E aí a gente traz, né, na questão da industrialização, já é bem conhecida essa questão, de como o corpo fica viciado, mas na questão também de outros trabalhos hoje modernos, né? Mais modernos. Atendimento ao público, Tempos Modernos é o nome do filme. tempos modernos, isso. Por isso que vem moderno. Então a gente se coloca também nessa forma, nesse molde, né? Molde de pensar. Aí agora propósito, o molde de pensar no propósito. Então eu tenho ali muitas coisas, eu tenho conteúdos emocionais, tenho conflitos, ideias, criações, mas eu Tem quero juntar tudo isso e colocar livre-arbítrio na caixinha do propósito, para não olhar para mais nada. para resolver, que eu preciso resolver. Tá Mas é o que explicado. se vende hoje, né, no mercado. Resolva a sua vida financeira É, em 20 dias. Aprenda como ser um bom, não sei o quê. É e esse não curso. basta querer. Você pode Mas até querer assim, encontrar isso aí, mas não basta isso para e você na viver. espiritualidade é a mesma coisa, assim, tem muita coisa que se vende a respeito da espiritualidade. Mas, assim, você tem que fazer o seu próprio caminho. A sua própria experiência é o que vale, senão fica vazio, fica falseado, você não sabe Total. exatamente sobre o Você que é. pode ter uma experiência espiritual incrível e depois de 2 dias ela não ter significado absolutamente nada. Porque tudo depende do seu caminho. E aí, às vezes, ela vai voltar a fazer sentido para você anos depois. Que você deixou aquilo ali enterrado um tempo. Que você não estava preparado. Tudo bem também. Sem pressão. É. Cada um no seu tempo. Ai, ai, ai. Mas é muito, muito legal a gente pensar nessa lógica de construir e alimentar a nossa própria experiência. E não que isso venha de uma fonte externa, assim, necessariamente como são as coisas. Como está se constituindo o mundo hoje, né? Nessa questão de comprar, de consumo. Aprender o que você gosta, aprender o que você faz pela sua experiência. É a prática, gente, é a experiência. É a famosa E falou o experiência. que a gente começou a falar ontem. Só que a gente estava falando no campo do trabalho, né? Experiência profissional, mercado. Mas tudo é experiência. O que você Entendi. falou é muito bom, hein? Calma, você acabou de falar. Antes de falar da experiência. Sumiu aqui. Nossa, sumiu. Não tem como eu ser uma boa psicóloga, você ser uma boa jornalista, se a gente é, é, só estudar, só ler, só comprar curso para entender determinada coisa, para aprender determinada coisa. Porque
Ok, eu posso comprar algo para aprender, mas eu tenho que fazer esse exercício de aprender, de entender como é que é isso na minha prática, no meu Ver exercício. como isso se dá para você, né? O que você sente, quais são as O possibilidades. que Porque você senão a gente sente é. fica, senão tudo fica engessado. Ninguém cria teoria nenhuma nova de nada. Você só está tentando fazer algo que você aprendeu de alguém, num livro, em algum E lugar. aí você vira Aqui é máquina, né? base, o conhecimento é Você vira base. máquina, porque você não passa pela troca humana, pelo sentimento. É uma máquina. É isso. É isso. Paciente. É muito, muito importante a vida. O propósito não pode ser uma máquina. Não pode ser mecanizado, assim, né? É algo que você vai construindo, que vai fazendo sentido para você. Você vai descobrindo, você vai descobrindo, você já não descobriu. Você não descobriu, você vai descobrindo. 5 anos atrás era um, aí depois era 3 anos, que se passar 3 era outro, aí depois hoje é outro. E é isso. Porque você vai encontrando sentido nas coisas que você está fazendo. O que não pode é você não ver sentido em nada. Aí você tem depressão, algum problema. Algum problema de saúde mental, Não, alguma falta coisa de séria. sentido, né? E a falta de sentido é algo que acomete a nossa sociedade. Porque a gente não aprendeu a olhar para ir construindo esse sentido no nosso dia a dia. E construindo esse sentido nas nossas relações. A gente simplesmente liga o automático. É porque tem mais uma coisa que é bom colocar, tem mais uma coisa que é bom a gente colocar nessa conversa, que é, além da impermanência de falado, me lembrei agora, que é o desejo, a busca incessante pelo controle, né? Tipo, se é algo fixo e determinado, eu controlo. Oi, Ebe, tudo bem? E, e a maioria da humanidade tem isso com controle, né? Como assim que eu vou viver o presente e eu não vou saber o que vai ser da minha vida? Mês que vem, esse mês, ano que vem? Eu preciso saber, tem que estar tudo planejado, É. certo? Porque aquilo que vaza desse controle é o que vai te fazer mudar. Mudar seu estilo de vida, mudar do seu trabalho, O que, mudar da o sua que, relação. o que sai desse controle é a transformação que o universo vai fazer na nossa vida. E faz, e sempre faz. Quando você está aberto, entrega e confia. Se você está na vibração do controle, não vai ter espaço para o universo agir. E aí a gente não eleva. A gente fica estacionado. A Belinha tá É, querendo participar do hoje. Legal. vai que tá. É isso, meu amigo. É isso. Chegamos no nosso horário. Incrível, né? Que incrível. Eu acho que a gente vai fazer só mais uma leitura. Nunca tem só mais uma leitura. Impressionante. Gratidão, amiga.